Eu entrei para a Faculdade de Letras da UFMG como aluno no começo de 1982, ainda no antigo prédio da Fafiche, né? E a partir da metade de 1983, nós mudamos para o campus da UFMG, a Faculdade de Letras mudou para lá. E naquele momento, já no terceiro período, eu conheci o Ítalo como professor de literatura portuguesa. Ele foi meu professor de literatura portuguesa em duas ocasiões. Eram 2 cursos obrigatórios e foi ali o meu primeiro contato com ele, como aluno de literatura portuguesa. Ítalo, eu costumo dizer que Ítalo é o maior professor que a Faculdade de Letras já teve. Professor, aquela pessoa que é capaz de abrir a sua cabeça e colocar as coisas lá dentro, que tem aquela emoção de ver o aluno aprender. Ele era um professor absolutamente mágico, é isso que ele era, né? Então, obviamente, eu, como aluno, fiquei encantado com as aulas dele. É muito comum isso, quer dizer, você é um professor de uma disciplina que você gosta. Eu gostava muito já de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tinha sido um dos motivos pelos quais eu tinha deixado meu curso de engenharia eletrônica lá no 8º período, ainda na Católica, e tinha feito vestibular para letras. Parte da responsabilidade era do Fernando Pessoa. Na hora que eu cheguei no curso de literatura portuguesa com o Ítalo Mudado, foi uma coisa assim sensacional. Então ele era sempre muito aberto a sugestões, ele sugeria coisas o tempo todo, leituras, uma pessoa muito agradável, né, de conversar, de inteligência muito grande. Então a gente começou a ficar amigo, ali como aluno e tal, e numa certa altura, ali, naquele mesmo ano de 1983, ele estava montando um espetáculo. Na época o título, digamos, do grupo ainda era Teatro da Faculdade de Letras, da UFMG. Ele estava montando um jogral de poemas modernistas, que iria ser apresentado numa atividade mais à frente, isso iria ser apresentado lá no auditório da reitoria da UFMG. E ele falou comigo, você não quer participar? É claro que eu quero sim. E aí éramos 4 atores, que eram 4 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, eram alunos, todos nós, e eu era o último integrante, assim, que cheguei e tal, com 4 ele conseguia fazer o jogral que ele queria, estava faltando uma pessoa, eu integrei. E fiz aquilo e fiz muito bem. E eu descobri, na verdade, que eu gostava muito daquilo e tinha uma coincidência naquele momento que ainda na Fafiche, né, eu comecei a fazer música para teatro. Estava fazendo música para teatro desde ainda o final de 82. Eu fiz uma trilha sonora, né, compus uma trilha sonora para uma peça chamada A Viagem do Barquinho, junto com a Bia, uma amiga, e logo no começo de 83 eu comecei a compor uma outra trilha sonora para uma peça que foi feita aqui, inclusive, no Teatro Marília, A Árvore dos Mamulengos. Então eu estava envolvido com o teatro, mas ainda não como ator. Quando eu cheguei na Faculdade de Letras, então, e ele conhecia o Ítalo e ele me propôs a fazer esse trabalho como ator, eu fui, porque eu já gostava, então, disso, e dali para frente, fiz muitíssimos trabalhos com ele, ficamos muito amigos e ajudei a fundar grupo de teatro, fomos a muitos lugares, enfim, é uma história que a gente pode detalhar com mais calma depois, se você quiser. Aquilo, na verdade, que marcava qualquer pessoa que chegava perto do Ítalo, era uma mistura muito curiosa de erudição, tá, com simplicidade. Isso que é a coisa que chamava a atenção de todo mundo. Para você ter ideia, os colegas, todos os professores colegas do Ítalo Mudado, mais velhos do que ele ou mais novos do que ele, o chamavam de mestre. Era o mestrão, para todo mundo era isso, porque ele era realmente isso. Era uma pessoa de um conhecimento vasto, de história do teatro, de história da literatura, de história da arte, não é?
de mitologia, de filosofia, era uma pessoa que tinha um conhecimento enorme de cultura e de arte, de literatura, e tratava isso com uma simplicidade muito grande, sabe? Ele era uma pessoa muito simples no trato e não fazia nenhuma, digamos, ele não se vangloriava disso de maneira alguma. Aquilo era uma coisa que era uma coisa natural que você ia aprendendo no trato com ele. Então, uma pessoa que de tanta densidade intelectual e ao mesmo tempo humana, pela sua simplicidade, pela sua capacidade de ajudar todo mundo, de querer, de emprestar livro, de sugerir leituras, de ajudar as pessoas todas que queriam aprender alguma coisa. Então, isso é o impacto fundamental, né, que se tem, que a maioria das pessoas tinha quando se aproximava do Ítalo, né? Depois, à medida que você conhecia o Ítalo mais de perto, você descobria que ele era um cara que tinha muito humor, que ele também sabia ser sarcástico, irônico com as pessoas certas, não é? Que ele tinha, assim, ele tinha uma posição, eu vou dizer, não era nem política, era existencial, de ser uma pessoa que era completamente livre e deixava as outras pessoas também livre. Em grande medida, eu diria que ele é um anarquista, né? Ele era um anarquista nesse sentido, assim, um individualista nesse sentido de dizer não invado o meu espaço, não invado de ninguém e acho que todo mundo tem que viver bem. Então, eu acho que essa mistura, né, de simplicidade, erudição e de alegria, né? Uma pessoa que tinha uma disposição muito grande para alegria. Ele sempre achava que as coisas iam dar certo, e que não, a gente vai conseguir, né? Sempre gostou de trabalhar com amadores, né? Ele foi professor de teatro a vida toda e professor de literatura portuguesa e dava cursos de teatro clássico e tal. Muito respeitado em todos esses campos em que ele atuava. Mas ele é uma pessoa que sempre gostou de trabalhar com amadores, com atores amadores, porque ele dizia que gostava de trabalhar com as pessoas que gostavam também, né? Que é uma pessoa que tinha amor ao que fazia, um enorme amor àquilo que fazia, ao trabalho que fazia, ao teatro que fazia, né? Ele, como diretor, era muito cuidadoso com a leitura do texto e incentivava os atores a entender o texto para poder fazer. Então, o impacto é esse, né? O impacto de uma pessoa de muita densidade intelectual, cultural, muita simplicidade, uma pessoa emotiva e muito alegre. Nesse trato assim da convivência, uma das coisas mais características dele, talvez, é que ele gostava, as coisas que ele mais gostava de fazer, talvez além de dar aula, é conversar, né? Então a conversação era assim, era quase que um sacerdócio para o Ítalo. Então a ideia, digamos, grega do banquete, que é sentar para beber e conversar, era realmente uma paixão para ele, né? Então era muito comum lá na sexta-feira, tal, juntava gente de todo tipo que você pode imaginar na casa do Ítalo. Atores, gente de teatro, técnicos, amigos, gente de todo jeito, juntava lá para beber vinho e conversar. O ambiente era muito cheio, às vezes tinha 5 pessoas, mas às vezes tinha 30. E era sempre muito bacana, na rua Paracatu, a casa da família, e ele tinha uma espécie de moradia lá no fundo, assim, tal, no meio das árvores. E aquilo era muito cheio de quadros, porque o irmão do Ítalo, o Gavino Mudado, pintor, grande pintor mineiro, Gavino Mudado, né? Aluno do Guignard, companheiro de geração de Maria Helena Andrés, de Amilcar de Castro, né? Então, e de Luiz de Lacerda. Então, a casa era sempre muito cheia de quadros, de objeto de arte e de livros, né? Uma biblioteca enorme, na qual todo mundo o tempo todo estava ali mexendo, tirando coisas, pedindo coisas emprestadas, né? Se você fosse na casa do Ítalo numa tarde qualquer, de dia de semana, ele estava sempre estudando ou preparando aula. Ele preparava seus materiais de aula.
nessa época já existia um sistema na época se chamava mecanografia, né? Na faculdade, em que os professores entregavam os originais assim, de exercício, de prova, para aquele departamento lá e rodavam as cópias. Né? Ele não fazia isso, ele rodava as coisas dele em mimeógrafo a álcool. Então, ele chegava lá e falava, não, eu retirava lá a resma de papel que ele tinha direito e levava para casa e ele rodava os materiais dele manualmente num mimeógrafo a álcool. Normalmente, se você fosse à casa dele à tarde, ele estava lá entre o café e a conversa com os irmãos que estavam lá, ele estava rodando material de aula, estudando, e na hora que ele não estava dando aula, ele gostava muito de ouvir música, né? Adorava música, e adorava música, adorava cinema, tinha uma coleção de filmes, ainda do tempo daquelas fitas de VHS, tinha uma enorme coleção de filmes, e ele tinha essa coisa, então, de que a biblioteca, os filmes, depois os DVDs, os discos, tudo aquilo era digamos, para emprestar para as pessoas iam, buscavam, devolviam, aprendiam com ele o tempo todo. Chegava uma pessoa para conversar com ele, professor, eu vim falar com o senhor porque alguém me indicou que o senhor podia me ajudar. Ele nunca tinha visto a pessoa saía de lá com 10 livros e sempre voltava e trazia as coisas de volta. Então era assim, era uma espécie de centro cultural a casa dele nesse sentido, a convivência muito grande, com muita gente de teatro, muita gente também da área da literatura, da filosofia, todo mundo era amigo dele. Né? Tá. Quando eu comecei, então, o trabalho com ele em 83, eu tive notícia, obviamente, que aquilo já existia de alguma forma, porque ele sempre trabalhou com teatro. Primeiro no teatro universitário, acho que lá no Colégio de Aplicação ainda ele já fazia coisas de teatro, e depois ele deixou o TU, ficou só na Faculdade de Letras, mas ele dirigia, ele tinha um grupo que se chamava, um grupo semi-profissional, digamos assim, que se chamava Grupo Mineiro de Comédia, que era uma sociedade registrada que ele usava para fazer peças. Ele montou a Electra, ele montou o Édipo Rei com o Grupo Mineiro de Comédia, né? Mas ele gostava dessa atividade da iniciação ao teatro de gente jovem. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque quando o Ítalo morreu, há 10 anos atrás, quem foi no enterro do Ítalo, via gente de 90 anos e via gente de 20 anos de idade. Todas as gerações do teatro estavam lá representadas, porque ele estava sempre gostando de trabalhar com gente que estava iniciando, gostava de ajudar. Né? Então, naquele momento, então, ele foi para o Centro de Extensão da Faculdade de Letras para poder dirigir a ideia de criar um grupo de teatro lá. Quando eu cheguei, então, para esse jogral de poesia modernista, em 83, que nós apresentamos dentro de um congresso, e depois apresentamos dentro do programa Quarta, 12h30, que era um programa que tinha toda quarta-feira, 12h30, no auditório da reitoria da UFMG, tinha um espetáculo, música, qualquer coisa assim. E a gente apresentava muito lá, né, nessa situação. Então, começou ali com o grupo de teatro da Faculdade de Letras, 83, 84. A gente fazia uns espetáculos para apresentar, um pouco maiores, assim, para apresentar lá na reitoria ou em algum outro lugar que convidassem a gente. Mas ele um dia chegou lá com a seguinte ideia, chamou a mim, a Rita, a Henriette, chamou as pessoas e falou, olha, vamos fazer uma coisa assim de esquetes curtos. Porque nós já tínhamos tentado fazer isso. Ele gostava muito do Arthur Azevedo, uma coisa que chamava Teatro a Vapor. Acho que a primeira coisa, a segunda ou terceira coisa que eu fiz com ele, a primeira foi esse jogral. Mas logo eu fiz uns esquetes do Arthur Azevedo com ele. Ele gostava muito do teatro brasileiro, né? Dava aula de teatro brasileiro também. Então ele falou assim, vamos fazer uns esquetes, coisa que vai durar 15 minutos para a gente poder fazer no intervalo de aula. Porque entre o primeiro e o segundo horário na faculdade, na parte da manhã ou na parte da noite, a gente tinha um intervalo tem até hoje um intervalo de 15 minutos. Então ele falou, nós vamos usar esse tempo aqui. Há inclusive uma documentação eu trouxe, a gente vai poder ver na hora dessa aí, ele deu um nome, chama-se Projeto 15. Projeto 15. Era a ideia então de fazer esquetes, ele fez uma chamada dizendo, venha, traga os seus colegas para ver,
a gente fazia naquelas escadarias da entrada da Faculdade de Letras, que elas têm um formato assim, e um piso. Então parecia uma espécie de arena. A gente fechava dos dois lados, tinha então a arquibancada onde as pessoas podiam sentar, e a gente fazia o trabalho ali no meio. 15 minutos marcado. Foi um sucesso total. Porque a gente fazia muitas coisas pequenas, então todo mundo corria para ver. Toda semana, ou de 15 em 15 dias, tinha alguma coisa nova. Depois a gente juntava vários daqueles esquetes, e o rei dos esquetes virou a obra do Luiz Vilela, o grande escritor mineiro lá de Tuiutaba, Luiz Vilela, que tem peças. Uma das riquezas do conto do Luiz Vilela é a qualidade do diálogo, né? A ação já vem dada, pronta no texto do Luiz Vilela. Então nós montamos muito Luiz Vilela e a gente começou então a juntar essas coisas, e a gente queria depois apresentar em trabalhos maiores, juntar vários esquetes, um grupo maior. O Fábio de Moura, que era pró-reitor de extensão na época, gostava muito do trabalho do Ítalo, incentivava muito a gente, e falou, olha, vamos juntar essas coisas e vamos levar vocês a Montes Claros. Nessa altura a gente já tinha a participação de 2 professores, um era a Maria Cristina Esteves, que era professora de francês, mas era diretora-presidente do SENEX, e o Luiz Cláudio Vieira de Oliveira, que era professor de Teoria da Literatura, também estavam lá junto com os alunos, né? Então nós éramos um grupo de umas 5 ou 6 pessoas, e nós, então, para poder fazer esses espetáculos maiores, ele falou, o Grupo Mineiro de Comédia tinha tido problemas, algum tipo de rixa ou desencantamento qualquer que aconteceu não com o Ítalo, mas com alguns atores, aquilo estava um pouco andando devagar. Ele falou, eu vou criar um grupo novo, e nós vamos chamar o grupo, a partir da ideia do Projeto 15, vamos chamar o grupo de Grupo Intervalo. É o nome que o grupo ganhou naquele momento, e com o Grupo Intervalo nós começamos então a sair dos muros da UFMG e fazer coisas um pouco mais distantes, né? Pelo próprio Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, nós fomos a Montes Claros, nós fomos a Sete Lagoas, nós fomos ao Teatro de Ouro Preto, nós fomos ao Teatro de Sabará, nós fizemos coisas, então, em vários lugares, através da Pró-Reitoria de Extensão. O grupo cresceu, atraiu outras pessoas, e dali começou a fazer trabalhos, inclusive, maiores e com perspectivas maiores, né? Nessa altura, eu me profissionalizei, cheguei a me profissionalizar como ator, a fazer a prova que o sindicato dava, e tirar o registro como ator. E aí a gente fez um espetáculo, que era um espetáculo muito bonito, que se chamava Persona, As Máscaras de Fernando Pessoa. A gente já tinha feito uma montagem de textos do Fernando Pessoa para uma encomenda do consulado português, num congresso, uma coisa qualquer assim, né? E aí vamos fazer uma montagem sobre a obra do Fernando Pessoa. Aí éramos 2 atores, eu e o Sander Leonardo, né? O ator que dividia comigo esse trabalho no palco, com 2 atores, um cenário muito despojado. Fizemos uma montagem de poemas do Fernando Pessoa e fizemos temporada longa na Aliança Francesa, fizemos no Iquibeu, viajamos para todo lugar, a gente fazia no Centro Cultural da UFMG. Então tinha uma atividade grande que foi crescendo com esse espetáculo chamado Persona, né? E depois outros, e aí nessa altura eu estava fazendo mestrado e depois daí a pouco virei professor. As atividades da vida de professor foram me afastando, mas o grupo teve continuidade de fazer outras coisas, fez outros espetáculos muitíssimo interessantes, fez coisas do Machado de Assis, né? O teatro do Machado de Assis, Antes da Missa, por exemplo, fazia muito sucesso. O Antes da Missa foi apresentado também em vários lugares, e aquilo virou para vários desses atores uma espécie de teatro de bolso também. A gente levava sozinho e fazia, quer dizer, eu fazia um texto do Luiz Vilela que se chamava Uma Namorada. Aí, deixa eu lembrar uma coisa aqui que eu não falei, né? Nessa época, as pessoas me conheciam como Marcos Bacamarte.
É assim que eu apareço na documentação teatral, era inclusive o meu nome como ator. Depois esse nome, eu virei professor, esse nome foi desaparecendo e tal, e eu virei o que eu sou, que é Marcos Freitas. Mas esse ator que eu fui, é um dos espetáculos que eu fiz assim, com o maior prazer nessa época, talvez seja a melhor coisa que eu fiz, sob direção do Ítalo, era um monólogo do Luiz Vilela chamado Uma Namorada. Uma Namorada. É um conto na primeira pessoa e a gente fazia aquilo como um monólogo. Fiz monólogo do Machado de Assis, O Empréstimo, que é um conto do Machado também, eu fiz. E um monte de gente começou a passar por ali. Depois, mais de 10 anos depois, eu continuava vendo coisas que o Grupo Intervalo estava fazendo comigo. Bom, o Ítalo tem, digamos, a formação regular de ter sido aluno, né, da Faculdade de Letras, mas ele sempre se interessou por teatro, né? Ele é da geração do Raul Belém Machado, mais novo que ele, talvez um pouco, e D'Angelo, né? E o pessoal todo que estava em torno do TU, ele sempre se interessou por teatro. Ele tem uma relação específica com o teatro clássico. E aí, eu estou falando isso por causa do que você me perguntou sobre formação, né? Ele é quase que autodidata, digamos, em relação a isso. Ele foi montar peças clássicas porque ele dizia assim, eu quero saber como que elas funcionam no palco. Porque ele lia as peças, mas não via, né? Ninguém montava, era difícil pensar em... Ele falou, vamos montar. Com atores amadores, ele montou várias coisas, né? Várias coisas. Grandes trabalhos, a Electra, o Édipo Rei, ele fez um Édipo Rei que foi realmente marcante, né? Na época em que ele fez aqui, 84, 85, nessa época. E ele dizia, eu me aproximei do teatro clássico porque eu queria saber como que aquilo funcionava. Então, para fazer isso, e como professor de história do teatro, ele se aprofundou, né? Ele era um grande conhecedor do teatro brasileiro, mas ele era um grande conhecedor do teatro clássico, obviamente também do teatro francês, né? Adorava Molière, a Gil Vicente, montou a Gil Vicente, né? Montou o Alta Barca do Inferno, ele montava, gostava de montar teatro clássico para ver como que funcionava, porque ele partia do princípio de que esses textos são clássicos porque eles são bons. Eles chegaram até nós porque eles funcionam. Então, ele não tinha medo. As pessoas diziam, mas você vai montar uma peça de Sófocles? Funcionou perfeitamente, porque o texto era muito bom, a direção era correta, então a coisa dava muito certo. Obviamente, o ambiente da universidade naquela época, sobretudo Ítalo se formou ainda dentro da antiga Fafiche, a Faculdade de Letras era um departamento da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. O ambiente de convivência, não é, entre as diversas áreas era muito grande. A gente fala muito de intertextualidade, a gente fala muito de interdisciplinaridade hoje, né? Mas a convivência era muito grande nessa época. Você vê, por exemplo, que a grande parceira do Ítalo, a grande irmã de alma do Ítalo Delgado, é Sônia Viegas. Sônia Viegas, professora da filosofia, das grandes professoras da história da Escola de Filosofia da UFMG. Sônia era amicíssima do Ítalo, os dois se adoravam, né? E tudo que ela fazia, ela chamava o Ítalo para ir fazer alguma coisa de teatro junto. Por exemplo, eu ajudei um pouquinho, né? Ele não dirigi exatamente, porque ninguém dirigia o Ítalo, mas ajudei ele a montar uma leitura do Sermão da Sexagésima, que Sônia Viegas pediu a ele que montasse para ela poder mostrar isso no curso de cultura que ela dava. Então ele montou, falava o Sermão da Sexagésima, era uma coisa encantadora ver ele falar o Sermão da Sexagésima com aquela voz de trovão que ele tinha, né? Então, a formação do Ítalo, você tem o ambiente, você tem esse ambiente de troca que era muito grande entre a faculdade de filosofia, a faculdade de letras, o pessoal da história, tinha um ambiente muito favorável, digamos assim,
a essas trocas culturais, né, grandes, e aí esses trabalhos conjuntos. Então, isso, obviamente, faz parte da formação dele, e ele acho que investiu muito nisso, investiu em conhecer a história da arte, ele é um grande conhecedor da história da arte. Ele só muito tardiamente pôde viajar, deve ter sido, eu não vou saber exatamente, mas eu acho que é final dos anos 80, que ele pôde ir à Itália, que ele pôde ir a Portugal, ver as coisas, ver os museus, ir à França. Ele conhecia aquilo tudo de aplicação pessoal dele, né? Então, acho que a formação dele é muito densa dentro da Faculdade de Letras, mas muito aberta para essa interdisciplinaridade que era a convivência com essas outras áreas das ciências humanas e sociais dentro da universidade. Então, acho que ele aprofundou em criar esses laços. Eu acho que essa parte, digamos, meio autodidata da formação dele tem a ver com isso. Bom, ele nunca perdeu os laços que ele tinha com o TU. Então, nesse sentido, os professores do TU, que depois foram, inclusive, para a Escola de Belas Artes, mantiveram enormemente essa relação com o Ítalo. Na verdade, desde o tempo de Álvaro Apocalipse, não é? E de Madu, o Ítalo sempre estava presente, eles sempre chamavam o Ítalo para ver as coisas e prestigiavam o trabalho do Ítalo, né? Depois que o pessoal do TU foi para a Escola de Belas Artes, né? Alguém como Luiz Otávio Carvalho, por exemplo, diretor, né? Muito amigo do Ítalo, né? Seguiu fazendo trabalhos com Ítalo nessa época, ainda na época que eu falei de Sônia, mas Moacir Laterza sempre estava chamando o Ítalo para fazer trabalhos, mostrar coisas, né? Os congressos eram sempre uma grande vitrine, digamos assim, para o trabalho do Ítalo Mudado, né? O pessoal lá da educação, o Fábio Moura, essas pessoas todas, sempre... Porque o Ítalo, como professor na universidade, ele era uma espécie de instituição. Ele era uma pessoa que todo mundo conhecia, que todo mundo gostava, todo mundo admirava o trabalho dele. A gente levou trabalhos, por exemplo, na Associação dos Funcionários, na ASUFENG, né? Esse projeto Quarta 12 e Meia, por exemplo, tinha sempre a presença de trabalhos do Ítalo lá. Então, o ambiente da universidade, hoje a universidade é muito mais profissional em termos de produção acadêmica, né, porque tudo é muito grande, né? O sistema de pós-graduação, os sistemas de bolsas, digamos, profissionalizaram essas atividades, né? Mas na época dele, essa coisa não existia, quer dizer, até a época em que eu ainda peguei como aluno, essa coisa não existia. Então, era muito, tinha a ver com a camaradagem, mas tinha a ver com a troca intelectual, quer dizer, o pessoal, por exemplo, da área do grego, na Faculdade de Letras, tinha uma hora apreço pelos trabalhos do Ítalo, chamava o Ítalo para fazer as coisas, né? Por exemplo, esse trabalho, por exemplo, do Édipo, foi apresentado dentro de um congresso de estudos clássicos que fundou a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Então, ele estava sempre transitando entre a Belas Artes, a gente da música, gente da filosofia, estava sempre ali, né? Gente da economia, administração central, sempre estavam vendo o trabalho do Ítalo, chamando o Ítalo para poder mostrar as coisas. Então, acho que era uma universidade que não é mais a universidade que a gente tem hoje. Ela era menor, ela talvez fosse mais dinâmica nessas relações que precisavam ser construídas, que hoje são todas institucionalizadas. Naquela época elas eram mais personalizadas, mas elas funcionavam muito bem. Ítalo gostava de duas coisas. Basicamente, ele gostava de um bom texto, né? Um texto. Eu fiz, por exemplo, uma peça com ele. Eu e a Cristina Esteves, que era professora, nós fizemos uma pecinha que se chamava-se Eu Sou Ebert, que era uma peça de teatro de absurdo que a gente apresentou num momento
de um congresso de letras germânicas, qualquer coisa assim. Então ele estudava muito a dramaturgia, gostava de textos que fossem bons. Ele não é um diretor performático nesse sentido, quer dizer, ele não é um ator, ele não era, acho que nem como ator, nem como diretor, performático nesse sentido de fazer um espetáculo que se conduzisse pela visualidade simplesmente. O que conduz o espetáculo do Ítalo Mudado é o texto, né? Então ele gostava de uma boa dramaturgia, lia coisa moderna, teatro do século XIX, Molière, teatro medieval, a farsa do advogado Patelã. Ítalo montou isso na vida, né? Então Antônio José da Silva, o judeu, ele montou. Gostava muito do teatro contemporâneo, também de seguir, ele era muito amigo do Rui Rezende, o ator, né? Então ele gostava de ver, via muito, né? Ele via muito os espetáculos e tal. Então a primeira parte, digamos assim, é a dramaturgia. Era um trabalho contínuo de pesquisa. Gostava de trabalhar com poesia também, fazia... a gente fez Fernando Pessoa, ele fez poesia modernista. Fiz um espetáculo com ele que éramos 2 atores só. Eu já fazia mestrado, já não estava mais como aluno da graduação, já fazia mestrado, era professor já. Um aluno meu, ou talvez eu já fosse até professor na Faculdade de Letras, essa data me foge, mas nós fizemos um espetáculo que era em torno do Mário de Sá Carneiro. Era a poesia do Mário de Sá Carneiro. Eu fazia o Mário de Sá Carneiro com essas minhas bochechas adequadas a fazer o Mário de Sá Carneiro. Eu fazia o Mário de Sá Carneiro e o Alexandre Amaro, que era meu aluno na época, fazia o Fernando Pessoa numa espécie de contraponto. O espetáculo era montado assim, o Sá Carneiro escrevendo cartas para o Fernando Pessoa, porque a gente sabe que a maioria da obra poética do Sá Carneiro, boa parte dela, foi enviada de Paris para Fernando Pessoa através das cartas, né? As coisas que foram publicadas póstumamente. Então o espetáculo era montado assim, a cena era essa, o Sá Carneiro num café escrevendo cartas e falando seus poemas, e o Fernando Pessoa um pouco recebendo essas coisas lá. Direção dele. Então ele gostava de trabalhar com poesia, gostava do teatro clássico e gostava também da dramaturgia contemporânea. Pesquisa de texto era uma coisa muito importante para ele. Agora, no palco, ele é um diretor de ator. Ele é um diretor de ator, ele não é um diretor... Por exemplo, há diretores que ele vai montar a peça. A primeira coisa que ele faz é marcar a peça toda. Ele põe os atores no palco e diz, você está aí, agora você vai dar 2 passos para cá e falar essa frase. Agora você vai virar de costas e falar aquela frase tal. O diretor marca, independente da interpretação que o ator vai dar, há diretores que marcam o espetáculo todo primeiro, porque ele está interessado na visão, digamos, plástica sobre tudo que ele tem. O trabalho com o Ítalo não era nunca assim. O trabalho começava, o trabalho de dirigir o ator, ou seja, o que ele fazia era tentar retirar do ator o melhor que o ator podia dar sobre aquele texto, entendeu? A partir daquele texto. Porque é o que ele chamava, né, a linha que o ator dá para o texto, né? Porque um mesmo texto, às vezes, pode ser interpretado dramaticamente ou pode ser interpretado jocosamente, quer dizer, atores diferentes vão dar interpretações diferentes, linhas diferentes de interpretação. E ele dava uma liberdade enorme ao ator para fazer isso. Então o trabalho dele como diretor era o trabalho de ajudar o ator a construir a interpretação que ele, ator, ia descobrindo no processo de repetir o texto, de falar o texto. Quer dizer, primeiro estudava-se muito o texto falando, sentado numa roda, são 1, 2, 3, 4 atores, estudando o texto, estudando e de repente já decorando o texto. Depois então ele começava a colocar aquilo numa disposição de palco, em que as pessoas começavam a se movimentar, né? Mas ele deixava o ator criar. Então, por exemplo, eu fazia esse texto do Vilela, a linha básica que a interpretação tinha era, digamos, quase trágica, que é um personagem trágico, é um funcionário público, não sei nem se público, mas um funcionário assim, de meia idade, solitário,
que um dia o chefe pergunta para ele se ele tem uma namorada e ele descobre que ele não tem uma namorada. E aquilo cria uma espécie de conflito. Então era um texto muito denso. Mas um dia eu fui fazer esse espetáculo, não sei se foi em Montes Claros ou onde que foi, Itabira, eu acho, e a plateia começou a rir, talvez de nervoso, entendeu? A plateia começou a rir e naquele processo da plateia rir eu fui um pouco que distorcendo a linha e nós terminamos como se a coisa fosse, se não trágica, tragicômica, que era uma coisa que eu não tinha feito lá. E ele, em vez de brigar comigo, Ítalo, né, porque eu tinha feito uma coisa que não... Ele achou aquilo uma beleza, entendeu? Ele dava ao ator a liberdade de construir a representação. Depois que a representação, digamos, estivesse internalizada no ator, aí que ele ia marcar o espetáculo, aí que ele ia dizer, como é que nós vamos fazer o cenário, mas tudo tem a ver primeiro com a qualidade da dramaturgia e o desenvolvimento da interpretação do ator, que para ele, por exemplo, estava na voz. Hitler era uma pessoa que ensinava a gente a falar. Ensinava você a treinar a sua voz, como que você projeta a sua voz lá no fundo do teatro, de maneira que a última fila esteja ouvindo você sem que você grite. Como que você faz a projeção correta da sua voz, como que você coloca a sua voz para você não se cansar, não é? O que é gritar ou não gritar, o que é sussurrar ou não dentro do teatro. Como que ele ensinava a gente a fazer isso e gostava de ver o processo se desenvolvendo. Ele costumava dizer que há atores que pegam o texto de primeira, porque às vezes tem boa memória, e há atores que você vê o ator falar, ler o texto a primeira vez, a impressão que você tem é que ele é um tartamudo, que nunca vai sair nada dali. Há uma cena famosa no filme do Tom Stoppard, sobre o Shakespeare apaixonado, né, de um ator que é gago e que ele não consegue dar o texto e o produtor falava, não, pode confiar que no final vai dar certo. Na hora de estrear, o sujeito abria a boca e o texto saía com perfeição, entendeu? Então ele respeitava essas diferenças de tempo, de aprendizado do personagem, né? Como que o ator aprende e desenvolve o personagem. Era com isso que ele gostava de trabalhar, escolher um bom texto e fazer o ator desenvolver a representação. Essas eram as duas paixões dele no ato de montagem de um espetáculo. A gente não falou nisso, né? Mas ele estudava muito as grandes escolas de atuação e de direção. Adorava o Actors Studio, né? Adorava o Actors Studio, mas estudava Stanislavski, o processo de entronização, não é? Do ator, preferia o Stanislavski ao Brecht, a ideia de distanciamento para ele, óbvio que tinha que ter o distanciamento, mas não o distanciamento ao ponto de ficar apontando, o ator apontando para a personagem, como se faz em Brecht, não é? Que o distanciamento é total, quer dizer, quem entra é um ator, que é um profissional, não é o personagem que entra. Não, ele era mais stanislavskiano, a ideia de fazer exercícios de composição de personagem. Então, Vygotsky, ele estudava os diretores de teatro, Ziembinski, ele gostava e mesmo os atores que faziam a Arena, Guarnieri, ele adorava ver teatro. E eu achava assim, se você disser o que ele tinha como perspectiva, eu acho que ele tinha uma coisa mais stanislavskiana mesmo, assim, a ideia de uma introjeção do trabalho do ator, introjetar em grande medida o personagem, desenvolver uma linha, ter uma coerência nessa linha. Eu acho que ele acreditava muito na ideia da interpretação, nesse sentido talvez aristotélico do termo, ou seja, a interpretação ela tem que, em alguma medida, comover a plateia, comover nesse sentido mesmo de mover de trazer junto, né? É preciso conduzir a plateia, se é para rir, é fazer rir, se é para chorar, fazer chorar. Chorar é difícil no teatro, né?
Tem gente às vezes que acha que chorar é mais fácil do que fazer rir. Então, são técnicas. Então, como é que você aprende a chorar? Bom, você vai ter que aprender a associar uma memória triste que você tem, que você teve, com o texto que você está dando. Você vai aprender a associar essa memória, porque na hora que você chegar naquele ponto do texto, aquilo vai desencadear em você esse processo, e esse processo então vai acontecer de você chorar. Eu não consigo falar o aniversário do Álvaro de Campos até hoje sem me emocionar numa certa altura, porque aquilo ficou associado. Então ele tinha, digamos, essa concepção de interpretação, não é? Que não é totalmente, digamos, distanciada. Ele adorava a comédia, então é preciso saber fazer rir. Deixava o ator colocar os cacos, os tiques, atores que às vezes conseguem passar coisas para a plateia só com um olhar, né? Uma olhadazinha para a plateia e tal. E ele gostava muito de ver isso. Eu acho que esse é o tipo de interpretação que ele gostava. Ele não gostava de uma interpretação expressionista, toda muito cheia de maquiagem. Isso não era o teatro dele, né? Não gostava também de uma interpretação distanciada. Acho que ele gostava de algo, digamos, de uma certa naturalidade, né? Eu não diria talvez naturalismo, mas um intérprete que encarna o seu personagem e convence a sua plateia daquilo que ele está fazendo. Eu acho que essa era a concepção de teatro que ele tinha. Em termos profissionais, eu acho que basicamente, quer dizer, quando eu terminei meu mestrado em 1990, eu fui, aí tem todo professor nesse momento, né, todo jovem estudante de mestrado, aí é a hora do concurso. Então eu fui fazer concurso, aí fui morar, passei 2 anos e meio fora de Belo Horizonte, em Ouro Preto e em Viçosa, como professor. Isso já criou digamos, uma quebra nessa aproximação cotidiana, né? Permanecemos amigos até ele morrer. Mas essa aproximação cotidiana de fazer trabalhos tornou-se mais difícil. Aí ele tinha se aposentado em 1990, né? E logo que ele se aposentou, abriram um concurso, eu fiz concurso. Eu não fiquei em primeiro lugar, ficou a Maria Esther Maciel, mas logo apareceu uma vaga com a aposentadoria do Valmic e eu então fui para a Faculdade de Letras. Então, no momento em que eu entrei para a Faculdade de Letras como professor, eu já entrei na Letras como professor em 92. Ele tinha se aposentado, Mas, e eu fui ensinar literatura portuguesa. Eu fui professor de literatura portuguesa de 1985, quando eu me formei na graduação, até 2005. Tá? Até 2005. Então foram praticamente 20 anos como professor de literatura portuguesa, né? Em 86 eu comecei a dar aula de literatura portuguesa na FAF, que hoje é a UniBH. Né? Depois, em 92, eu entrei para a literatura portuguesa na UFMG, e aí ele tinha se aposentado, mas eu em grande medida, segui os passos dele, quer dizer, quando eu entrei para a escola, ele me deu de presente um Gil Vicente, né? Eu tenho lá anotado um Gil Vicente que ele me deu de presente, porque eu ia ser professor de literatura portuguesa. Então, durante muitos anos, fui professor de literatura portuguesa a partir das lições dele como professor mesmo de literatura portuguesa. E eu sempre chamava o Ítalo, no tempo que eu dirigia o vestibular, sempre chamei o Ítalo para corrigir prova de vestibular, ele estava sempre lá fazendo esses trabalhos com a gente. Mas aí, então, do ponto de vista profissional como ator, a minha vida de ator foi acabando. Ela foi acabando, eu virei professor, depois saí para fazer doutorado e tal, e a minha vida de ator acabou. Ela teve um tempo que ela durou. Eu mudei, né, digamos assim, de arte, porque lá, quando eu estava na graduação, eu queria ou ser músico, ou ser ator, ou escrever. Eu tentava as 3 coisas. Né? Eu tentei muito o trabalho do teatro, uns 10 anos, trabalho como músico, mas depois eu decidi que o que eu queria fazer era escrever, que é o que eu faço hoje. Né? Eu sou um escritor. Né? Então, eu virei Marcos Freitas. Marcos Pacamarte era ator, Marcos Freitas
é o escritor. Então isso foi, do ponto de vista profissional, então a gente não teve mais nenhum contato. Permanecemos com o contato da amizade, de ir à casa dele eventualmente ir à minha casa, trocar livros, trocar ideias. Mas depois ele foi envelhecendo, aos pouquinhos foi ficando cada vez mais quieto, mais retirado. Eu diria que nos últimos 5 anos da vida dele eu vi menos. Vi algumas vezes, mas vi menos o Ítalo. Talvez de 2008 até 2011 eu vi pouco o Ítalo. Eu falaria de 2 legados. Primeiro, eu acho que é importante falar de um legado que o Ítalo deixou no Teatro de Belo Horizonte. O Ítalo formou pelo menos 10 gerações de pessoas, de atores, de diretores, de gente interessada por teatro. Desde os anos 50, no TU, o Ítalo é uma presença. Eu disse que no dia da morte do Ítalo, isso era tão visível, de você ver lá o D'Angelo, o Pedro Paulo Cava, e ver meninos de 20 anos de idade, entende? Pessoas todas irmanadas na ideia de, pô, esse cara que era um cara que ajudou todo mundo, na verdade, no teatro, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, dentro da universidade. Né? O legado dele no teatro. O legado dele como professor é quase que incalculável, né? Gerações e gerações de pessoas que foram formadas pelo Ítalo e lembram dele, né, como um professor absolutamente irretocável, né? Um professor mágico. A aula dele era encantadora, quer dizer, divertida, alegre, profunda, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que Ítalo me ensinou muitas coisas. Eu acho que se eu sou um professor razoável, eu acho que eu sou um professor razoável. Não mais do que isso, mas se eu conseguir fazer algumas coisas pelos meus alunos, eu aprendi com ele. O que eu aprendi de aula, como é que se dá uma aula, eu aprendi vendo o Ítalo dar aula. Foi a maior escola de educação que eu tive para ser professor, foi ver o Ítalo dar aula. Né? Eu acho que uma segunda coisa que o Ítalo legou para mim e que eu procuro passar também para os meus alunos e para os meus amigos, para todo mundo, é a ideia de que a gente não consegue fazer nada na área da cultura sem repertório, ou seja, a gente precisa ler, a gente precisa continuar estudando, a gente precisa se interessar por arte, por música. Um professor de literatura tem que saber todas essas coisas, né? Então, esse é um grande legado do Ítalo, quer dizer, uma pessoa que você via o Ítalo com 60 anos de idade, com quase 70 anos de idade. O que o Ítalo está fazendo? Ele está estudando coisas novas, ele está interessado em ver uma peça nova, um texto novo. Tal. Então, esse legado de permanecer um estudioso, sabe, como professor. Porque, na verdade, a coisa que o Ítalo mais foi na vida é professor. Se você tiver que rotular o Ítalo com uma palavra só, ele é um perfeito, um absoluto professor de teatro, de cultura, de arte, de literatura portuguesa, de um monte de coisas, né? Ele é um grande professor nesse sentido. E uma pessoa também que acho que tem esse legado, eu chamei aqui de anárquico, e eu acho que é isso mesmo, do tipo, a vida é boa para se viver. A gente tem que viver a vida de maneira feliz, junto com as pessoas que a gente gosta, e comer bem, e beber, e passear. Tal. Então, ele é uma pessoa que tinha essa disposição para a alegria, que é uma coisa muito boa, né? É uma coisa que a gente... Ele não era de polêmicas, né? Ele, obviamente, tinha suas posições muito claras sobre as coisas, sobre o mundo, né? Mas ele não era de ficar... sabe, de polêmicas, pelo contrário, ele era uma pessoa profundamente agregadora. Onde o Ítalo chegava, agregava tudo. Todo mundo gostava daquilo que ele fazia e do modo como ele tratava todo mundo. Né? Por isso é que ele é o mestrão, para todo mundo é isso que ele era, né? O mestrão. Lógico, a questão básica ali é o seguinte, nessa geração do Ítalo, é o momento, talvez até um pouco depois, né? É o momento em que o sistema de educação e de cultura no país
vai se institucionalizando cada vez mais, certo? Então, ou seja, por exemplo, eu sou da última geração a entrar para a universidade como professor tendo só mestrado. Um pouquinho depois, todo mundo tem que ter doutorado para entrar. Antes não tinha isto, né? Então, antes, basicamente, o sujeito é um professor que se dedica, sobretudo, ao ensino, não é? E ele pesquisa porque ele gosta de pesquisar, mas você não tem um sistema de pesquisa pronto. Naquele momento é quando essas coisas estão começando a se conformar, né? E as pessoas tinham que fazer certas escolhas. Ele fez a escolha de não tomar apesar de ser o maior professor, ele não escolheu essa ideia de uma carreira acadêmica nesse sentido que eu estou dizendo aqui, da institucionalização da pesquisa, porque ele achava que isso ia atrapalhar essas coisas que ele gostava de fazer, que era de fazer a universidade comunicar com aquilo que está fora dos muros da universidade, de trabalhar com gente que é amadora, entendeu? E de ter, então, esse olhar mais pessoal e individual, talvez, para essa questão da educação. Nesse sentido, ele é um professor ainda à antiga. Ele poderia perfeitamente ter feito a transição, né? Ítalo não fez nem mestrado, não fez doutorado. Agora, ele era profundamente respeitado pelas pessoas que na geração dele, não é só os que vêm depois, não, na geração dele, aqueles que já foram fazendo, uma pessoa como Lélia Parreira Duarte, por exemplo, né? Que é uma pessoa mais jovem, inclusive, do que o Ítalo, um pouquinho mais jovem, que fez essa carreira, a brilhante carreira universitária, profundo respeito pelo trabalho dele, quer dizer, ele nunca perdeu 1 milímetro do respeito que ele tinha como homem de cultura, como professor, porque ele não fez essa transição. Então eu acho que essa geração do Ítalo no teatro, e mesmo no teatro também, depois você vai ter uma geração de diretores e de produtores teatrais que vai se profissionalizando cada vez mais, né? Você tinha um núcleo que estava mais ligado num certo momento à televisão, isso é uma coisa que ele não fez, né? O D'Angelo fez isso, né? E pessoas que foram se profissionalizando em relação ao teatro. Quer dizer, boa parte dessa geração foi, por exemplo, para o Palácio das Artes, para ser cenógrafo, para ser iluminador, para ser diretor, para ser professor de canto lírico, né? Então, as pessoas foram se profissionalizando nesse sentido em que elas... E ele não quis fazer isso. Ele quis se manter como um professor de literatura que fazia o teatro por gosto, né? Por paixão, mas que ensinou gerações e gerações de pessoas e manteve o respeito dessas pessoas até o momento em que ele morreu. Tá? Então, eu acho que ele era muito, muito respeitado na geração, enfim, de Aidê, e de Raul Belém Machado, e de Joaquim Costa, e de Paula Lima, e de Otávio Cardoso, né, e de D'Angelo, de todos eles, né, e de Bicalho, né, Paulo César Bicalho, quer dizer, mas a maioria deles se profissionalizou, digamos assim, e ele não quis fazer isso. Foi uma escolha, talvez fosse uma escolha para manter, digamos, a liberdade, que eu acho que essa era uma coisa que ele prezava profundamente, né, a sua liberdade individual de fazer do jeito que ele queria, de não ter compromissos econômicos ou de contratos. Eu não queria esse tipo de coisa. Eu acho que era para preservar essa sua liberdade individual que ele fez essa escolha, mantendo o respeito enorme que ele sempre teve entre os seus colegas de geração e depois todas as gerações que ele formou. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço.